vamos dando sequência aqui nas nossas palestras. E agora o nosso próximo palestrante, por favor, tenha a bondade, Isaac Guanabara, da Sungrow. Pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Isaac Guanabara, sou especialista de produtos da Sungrow. É um prazer apresentar aqui para vocês hoje o tema escolhido sobre as tecnologias e tendências na fabricação de inversores fotovoltaicos. Maurício já comentou bastante, no meu ponto de vista, sobre algumas tendências a médio e longo prazo. As tendências que eu vou comentar agora são para curto e médio prazo. Então são tendências que a gente está vendo acontecendo, não só na fabricação de inversores Sungrow, mas também na fabricação mundial dos inversores, abrangendo aí vários concorrentes, tá? Então eu dividi a apresentação em 3 tópicos principais. Primeiro, falaremos sobre conectividade, um tema muito importante. Então, entrando nessa nova onda de IoT, Indústria 4.0, a conectividade ela vem à tona, então é importante que o inversor também entre nessa nova tecnologia de diversos tipos de conexão. Segundo ponto, falar sobre os ambientes de operação, focando no ambiente agressivo. É um ambiente onde nós temos uma alta densidade de cloreto de sódio, que vai prejudicar principalmente a corrosão ali do inversor. E por fim, finalizo falando sobre Cloud Solution, também é um tema muito atual e muito importante para ser abrangido aqui nos inversores. Então, começando pela conectividade, falando sobre o Bluetooth. O Bluetooth é uma tecnologia que existe há mais de 20 anos, ela passou já por várias mudanças, várias melhorias, e hoje nós temos ela presente em todos os celulares, né? Então, eu tenho acesso fácil ao Bluetooth, e uma das coisas que nós estamos enxergando, uma tendência no mundo, é que todos os inversores passem a ter uma comunicação com o Bluetooth. Porque hoje eu posso sair, por exemplo, sem minha carteira. Só que muito difícil eu sair sem o meu celular. Se eu sair sem a minha carteira, eu tenho a minha habilitação no celular, eu consigo fazer o pagamento pelo celular. Então hoje, você sair com o celular é menos prejudicial do que você sair com a sua carteira. Então, de repente, você está na rua, você precisa passar num cliente, basta você pegar o seu celular, acessa o inversor, faz a leitura de todos os parâmetros, altera o que você precisar. Então, isso a gente entende como um benefício muito grande. E aí eu deixo também, eu vou apresentar aqui os benefícios, tá, do Bluetooth. Eu já fiz essa pesquisa em outras oportunidades. Eu sei que algumas pessoas gostam do Bluetooth, outras já não gostam tanto, outros, por exemplo, preferem o display. E eu peço a gentileza que vocês, no decorrer da apresentação, se vocês pudessem pensar para tomar uma decisão, para a gente fazer uma votação aqui no final. Eu prefiro o Bluetooth ou eu prefiro manter com display? Porque a gente entende como uma tendência, para vocês terem uma ideia, os inversores residenciais da Sungrow hoje eles possuem o display. Só que ele é fabricado único e exclusivamente para o Brasil. Do restante do mundo, todo mundo já adotou o Bluetooth. Mas nós entendemos que o Brasil é um mercado que está começando, é um mercado que está evoluindo. No começo, lá em 2016, talvez seria um pouco difícil do pessoal se adequar com a tecnologia Bluetooth, sim. Mas hoje eu enxergo que o mercado ele já evoluiu bastante. O pessoal está cada vez mais conectado e está cada vez mais estudando a tecnologia presente no mundo. Então, começando aqui pelo tema de facilidades, primeiro ponto, e um dos principais, ele dispensa o uso de cabos, computadores, adaptadores e por aí vai. Então, se você, por exemplo, quer fazer alteração do tempo de reconexão do inversor, você quer ajustar um sopro ou uma subtensão, você geralmente precisa levar um computador, você precisa levar um cabo, fazer uma conexão. Muitas vezes você perde o cabo, precisa comprar, às vezes não encontra no local ou esquece o computador. Com o Bluetooth você pegaria o seu celular e faria o acesso, isso daí ajuda bastante. Um segundo ponto, um acesso distante do inversor. Imagine uma situação no qual o inversor foi instalado num sótão, ou ele foi instalado num local um pouco alto, você dispensa o uso de escadas, você dispensa aquele local de difícil acesso. Então até 10 metros do inversor você consegue fazer o acesso tranquilamente. Eu chamo a atenção nisso, voltado também, já falando um pouquinho, adiantando o tema que é a questão segurança. O acesso distante ele é muito importante porque quando você está fazendo a instalação do sistema fotovoltaico, certamente você vai se preocupar com a NR35, você vai levar o seu cinto de segurança, você vai fazer a sua linha de vida. Só que no momento que a concessionária vai fazer a vistoria e ela quer verificar os parâmetros de configuração do inversor,
sobre subtensão, sobre subfrequência, ou quer alterar um tempo de reconexão. Muitas vezes nós esquecemos o cinto de segurança, e aí nós vamos trabalhar em altura sem as devidas proteções, e aí naquele momento que é rapidinho, que aí acontece o acidente, e muitas vezes pode ser fatal ou letal, ou deixar sequelas graves no restante aí da nossa vida. Ele também traz o benefício de ter uma tela touch e um teclado multilíngue. Então, quando você está trabalhando com o seu celular, você vai inserir os parâmetros num teclado touchscreen. Então, ele é muito mais fácil do que você fazer a configuração em um único botão que o inversor te disponibiliza, ou em 2 botões que o inversor te disponibiliza. Ele também é multilíngue. Então, quando você baixa o aplicativo para comunicação via Bluetooth, ele identifica automaticamente qual que é a linguagem que está configurada no seu aparelho. Então, se é em português, o seu aplicativo ele vai abrir em português, se está em inglês, ele vai abrir em inglês, ou seja, ele faz a tradução automática de todo o aplicativo. Ele evita também, para quem fez instalações ao tempo, aquele problema de visualizar as informações no display, o contraste que você tem, por exemplo, quando está muito sol, você tem que ficar tampando o display para conseguir enxergar. Você tem essa facilidade utilizando o Bluetooth. Ele é um aplicativo interativo, então você tem os ícones que facilitam que você encontre o parâmetro que você quer. Quando você está no display, muitas vezes você tem que ter a árvore daquele display para saber quais parâmetros você deve acessar, qual a árvore que você deve seguir para acessar determinado parâmetro. E com o app interativo ele nos ajuda muito. Segundo item, falando sobre segurança, então, como eu já disse, eu já adiantei, ele evita o trabalho em altura, principalmente no momento que você não está preparado, momento que você não esperava que teria que fazer um trabalho em altura. Você, do local, do chão mesmo, você acessa o seu inversor, dispensa o uso de escadas e tudo mais. Ele evita que não habilitados altere as configurações. Então, não que seja impossível, é possível que, por exemplo, o dono da casa baixe o aplicativo e acesse o inversor e ele descubra a senha de alguma maneira? Sim, é possível. Mas é uma barreira a mais que nós temos, porque quando o display está disponível, muitas vezes ele vai mexer no display e, sem querer, ele pode alterar alguma configuração que não deveria. O Bluetooth ele é uma barreira a mais, mas também não é que seja impossível, tá bom? Então, ele tem um acesso controlado. Pelo Bluetooth, nós temos alguns níveis de acesso. Então, se o usuário da casa ele quer acessar o sistema dele via Bluetooth, ele pode, só que ele tem um acesso limitado, um acesso que ele não vai poder alterar nenhum parâmetro. Você, como instalador, você tem um outro tipo de acesso, onde você consegue alterar todos os parâmetros do seu inversor, tá bom? Ele evita o toque acidental e a segurança e isolação. Eu digo isso também pensando no caso de um trabalho em altura. Então, por exemplo, você vai subir a escada com o seu notebook para conectar o cabo. De repente, você toca em alguma parte viva da sua instalação, pode vir a ocorrer um choque acidental, um choque elétrico e vir a causar um acidente. Então, o acesso distante do inversor ele também é muito legal. E o terceiro tópico, ele facilita a operação e manutenção. Então, quando você tem todas as informações no seu celular, a gente consegue, nós como fabricantes, nós conseguimos te disponibilizar mais informações. Então, quando eu tenho display, muitas vezes eu tenho um pequeno histórico ou só tenho informações em tempo real. Quando eu tenho a comunicação via Bluetooth, eu consigo te trazer o histórico, eu consigo te trazer os dados de produção, as falhas que ocorreram no seu inversor, o momento que ocorreu as falhas e por aí vai. Um dos pontos muito críticos também na utilização do display, isso daí é uma reclamação não de todos os fabricantes no geral, é que o display ele acusa muitas falhas. Então, muitas vezes ele começa a perder a nitidez e aí o inversor tem que ir para a manutenção só para trocar o display. A parte de potência ela está intacta, mas o display precisou ser trocado. Então, um tempo de parada, um tempo de manutenção maior, que também pode ser evitado, incluindo aí a comunicação via Bluetooth. Nós temos, como eu disse, todos os relatórios, então ele armazena todos os dados de produção por até 7 dias, ou seja, eu tenho monitoramento offline, eu tenho também meu monitoramento online, mandando para o meu Cloud Solution, só que eu tenho monitoramento offline. Imagine que num determinado momento eu fiquei sem internet, mas eu quero acessar o meu inversor. Eu quero saber o quanto ele está produzindo, se ele está atuando derating, se ele está limitando potência ou algo do tipo. Eu consigo fazer o start e stop remoto. Isso daqui também é muito legal.
Muitas pessoas, quando eles precisam fazer uma manutenção no inversor, geralmente ele vai lá e abre o disjuntor CA. Isso daí não é o procedimento correto. A Sungrow recomenda que você faça a conexão via Bluetooth, dê o stop no inversor para então fazer as manutenções devidas, tá bom? Então ajuda muito, você consegue fazer esse stop já próximo do disjuntor, principalmente se está no local de difícil acesso. Então você também tem os backups de produção e você tem o histórico de falha do seu inversor. Então nós conseguimos muitas vantagens ao se utilizar o Bluetooth, sim, mas muita gente também, muitas vezes tem uma certa restrição à evolução. Muita gente tem uma tendência a querer ficar na zona de conforto, mas o que eu estou apresentando para vocês aqui é uma tendência que, como eu disse, só utilizado nos inversores monofásicos da Sungrow Display no Brasil. No restante do país já é totalmente comunicação via Bluetooth, tá? E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho, no final da apresentação a gente faz uma votação rápida, eu vou ficar aqui, a gente conversa, quem quiser colocar o ponto de vista positivo ou ponto de vista negativo, fica à total disposição, porque para nós o feedback do instalador é o mais importante. Não adianta eu pensar como fabricante numa tecnologia, só que muitas vezes o instalador ele não está preparado. Então o instalador ele precisa estar preparado, ele precisa estar adequado a utilizar essa nova tecnologia. Tá? Segundo item, falando um pouquinho agora sobre a proteção contra corrosão. Quando nós falamos proteção contra corrosão num fórum de geração distribuída, principalmente onde pelo menos 70% das pessoas trabalham com sistemas fotovoltaicos, nós pensamos logo na estrutura de fixação. Tá? Porque eu não quero que a minha estrutura de fixação seja atingida pela corrosão. Porque o meu módulo pode desprender, o meu módulo pode voar, eu vou ter uma vida útil bem menor da minha instalação e não é isso que eu quero. Então, geralmente, o que nós buscamos, uma estrutura de aço galvanizado, uma estrutura de alumínio anodizado e por aí vai. Só que muitas vezes nós esquecemos que o inversor ele também está propício a ser atingido pela corrosão. Visto do ponto que, muitas vezes, o inversor ele está instalado na própria estrutura em campo. Então, o mesmo agente que atinge a estrutura, atinge o meu inversor. Então, o inversor ele tem que estar preparado também para não sofrer as ações da corrosão, porque vai prejudicar o meu inversor, eu vou ter uma parada e eu vou ter a vida útil prejudicada deste equipamento. Então, eu trouxe aqui para vocês a ISO 9223, que ela classifica a agressividade atmosférica em metais e ligas metálicas em categorias de corrosividades baseado nos dados atmosféricos, tá bom? Então, começando pelas categorias, nós temos a categoria, o grau de corrosividade e o ambiente de operação. Essa norma ela classifica em ambiente interno e ambiente externo. O foco aqui hoje será os ambientes externos, tá bom? Então a ideia é que eu vou instalar o meu inversor ao tempo ou até mesmo debaixo da própria estrutura dos módulos fotovoltaicos. Então, começando pela categoria C1, onde nós temos o grau de corrosividade muito baixo. Ele não se aplica a ambientes externos. O C1, ele se classifica basicamente em ambiente externo, tá bom? Nós temos o nível C2, que é classificado como corrosividade baixa, geralmente encontrado em áreas rurais. O nível C3, onde a corrosividade é classificada como média, geralmente encontrado em áreas urbanas. O nível C4, onde a corrosividade ela já é classificada como alta, então eu já tenho que tomar um cuidado com qual equipamento eu vou utilizar, para ele não ter a sua vida útil prejudicada. Geralmente encontrado em áreas industriais ou áreas costeiras com salinidade moderada. E por fim, o mais agressivo de todos, o nível C5, onde a corrosividade ela é classificada como muito alta. Geralmente encontrado em áreas costeiras com salinidade alta. O que é considerada salinidade alta? É a densidade de cloreto de sódio que eu tenho na minha atmosfera, tá? Que eu tenho ali atingindo o meu inversor, atingindo minha estrutura e por aí vai. E para isso, o inversor ele tem que ser submetido a um teste. Esse teste ele é denominado na IEC 668-2-52, nos determinados itens. Primeiro passo, ele é submetido a um teste de salt spray por 2 horas, numa concentração de sal de 50 gramas por litro.
Após essas 2 horas, ele passa por um período de secagem, um período de 4 horas, uma umidade entre 20% e 30% e uma temperatura de 60 graus Celsius. E o terceiro passo agora é você molhar o inversor. Então ele passa por 2 horas sendo molhado numa temperatura de 50 graus. Esse teste ele tem uma duração de 8 horas, tá? Então o ciclo dele de duração são 8 horas, 2 horas, 4 mais 2, totalizando 8 horas. Para o inversor conseguir a classificação nível C5, ele precisa passar por 90 ciclos, ou seja, 720 horas de teste, são 90 ciclos desses, e o produto não pode apresentar nenhum ponto de corrosão, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês que a nova geração de inversores da Sungrow, eles são fabricados em ligas de alumínio, e seu conjunto garante o grau anticorrosividade C5. Então você pode instalar o inversor em uma região litorânea sem se preocupar com a corrosão do equipamento, permitindo então instalá-los em ambientes agressivos sem prejudicá-lo ou degradá-lo precocemente. E aqui algumas fotos de como é realizado o ensaio, tá bom? Então quem tiver mais interesse em conhecer um pouquinho mais desse assunto, eu vou estar aqui, a gente pode conversar, eu posso mostrar mais fotos para vocês, tá bom? E por fim, finalizar aqui falando sobre Cloud Solution. Cloud Solution é um item que vem à tona, mas eu acredito que um dos principais diferenciais não é apenas você monitorar, mas também você poder tomar uma decisão pelo monitoramento remoto. Então a Sungrow permite hoje que você altere o sobre subtensão, o sobre subfrequência, o tempo de reconexão, que você faça uma parada ou um start do seu inversor, tudo isso remotamente. Então imagina o seguinte, o vistoriador chegou lá, por exemplo, em São Paulo, nós temos uma tensão nominal de rede, 240 volts, que é muito comum ali na região da antiga S Eletropaulo, agora da Enel. E o inversor ele precisa ser configurado para uma rede de 240 volts. E aí imagina o seguinte, chegou o vistoriador, só que o seu inversor está configurado para uma tensão nominal de 220 volts. Pelo seu próprio aplicativo, então você tem 2 opções. Ou você altera conectando diretamente no Wi-Fi do inversor offline, ou você altera pelo display, ou você altera mandando um comando remoto via Wi-Fi, tá bom? Então é uma vantagem muito grande. E um dos principais também é que você consegue fazer uma atualização de firmware remotamente. Se o seu inversor está passando por algum tipo de problema, se você quer alterar algum parâmetro do seu inversor, se você reparou que em determinado momento ele está desconectando, se você quer limitar a potência do seu inversor, tudo isso você consegue fazer remotamente do seu escritório sem precisar ir até o local de instalação. Isso eu julgo muito importante porque eu trabalhei muitos anos no suporte técnico. E muita gente me falava, pô Isaac, mas eu preciso ir até o cliente para fazer essa atualização. Tinha algumas coisas que sim, necessário, hoje na Sungrow já não é necessário. E ele falava, pô, mas o cliente está a 200 km. É 200 km para ir, é 200 km para voltar. Eu vou gastar com combustível, muitas vezes eu vou gastar com hospedagem. Então, a conectividade, ela nos traz muitos benefícios. O tempo hoje que nós tivemos para conversar foi bem rápido, mas eu fico à disposição de todos vocês. Não sei se deu tempo aí de vocês tomarem uma decisão, se vocês preferem hoje o Bluetooth ou se vocês preferem o display. E aí só queria fazer uma votação bem rápida, antes da gente finalizar aqui com os insights. Queria que vocês levantassem a mão. Hoje, quem prefere o display, levanta a mão por favor, somente o display, sem ser o Bluetooth. Somente o display, beleza? Quem prefere somente o Bluetooth? Beleza? Maioria, tá? Isso é uma tendência também que nós estamos enxergando. O mercado brasileiro ele vem evoluindo, o pessoal está cada vez mais se adaptando com as novas tecnologias. Isso é muito legal. Esse trabalho ele vai continuar sendo pesquisa para então a Sungrow tomar a decisão se migra para o Bluetooth em todas as linhas ou se nas linhas residenciais, por exemplo, que os instaladores começam a trabalhar com energia solar fotovoltaica, se mantém o display. E aí eu queria fechar aqui a apresentação, só passando aqui os pontos principais da Sungrow do ano de 2018. Então nossa expedição foi de 16,7 gigawatts em 2018. A Sungrow tem mais de 79 gigawatts instalados no mundo. Nosso faturamento foi de aproximadamente 1,3 bilhão de dólares. Hoje nós temos mais de 1.000 colaboradores trabalhando somente em pesquisa e desenvolvimento. Então
Então isso faz com que a Sungrow consiga trazer para o mercado muitas tecnologias. Hoje a Sungrow possui mais de 1000 patentes, então isso também é alguns dados fantásticos que numa próxima oportunidade eu vou apresentar para vocês. Hoje nós temos aproximadamente 15% do market share global. Então, se você pegar aí as vendas mundo, o market share da Sungrow representa algo em torno de 15%. E a nossa capacidade de produção ano é de 40 gigawatts, tá bom? Muito obrigado. Fico à disposição de todos vocês.